Bom dia, estamos aqui hoje para começar mais um Pod JB. E estamos com dois convidados muito especiais hoje, que é o professor Jean Marques e a aluna Maria Eduardo, do oitavo ano, da Escola Média Professor João Bandeira, localizada no bairro Consolação, Vitória Espírito Santo. Bom, eu sou a Maria Clara, estou aqui também com o... Calma. E bom, podemos começar? Bom dia, podemos. Bom dia, podemos sim. Bom, Jean, como que surgiu a ideia principal para você conseguir criar o podcast? Então, eu venho de um programa chamado Ensino Brasil, e nesse programa a gente fica 2 anos em uma escola e a gente trabalha no turno regular com os estudantes e no contraturno a gente precisa desenvolver algum projeto na escola. Quando eu cheguei aqui em 2023, conversando com a diretora, os professores, conhecendo também os estudantes, uma possibilidade de projeto que a gente viu foi algo ligado à tecnologia e que desenvolvesse também a comunicação dos estudantes. Eu sou professor de língua portuguesa e observei que tinha algumas coisas aí na comunicação oral dos alunos que a gente podia desenvolver melhor. Então, foi uma possibilidade, foi o podcast. Fazendo assim, conversei com a diretora da instituição, que também topou a ideia. A gente conseguiu os materiais para gravação e foi assim que surgiu a ideia para o podcast. Bom, e o que seria assim o podcast em si? Então, o podcast, ele é um programa, né, que tem um teor de entrevista, mas ao mesmo tempo também de um bate-papo. Então, ele acontece de uma forma mais fluida, conversando, e aí vendo uma forma dos alunos se aproximarem, se engajarem também. Pensei que poderia ser uma boa estratégia para a gente trabalhar ali a língua portuguesa, mas de uma forma mais divertida, muito bem. E aí o podcast, por ter esse teor de bate-papo, seria aí uma possibilidade de trabalhar com os estudantes. Então é isso, é um bate-papo que funciona aí com as pessoas fazendo perguntas, parecendo uma entrevista, mas com esse formato de bate-papo. E esse formato de bate-papo do podcast, sim, eu acho que realmente ajuda bastante na questão de, tipo, entrevistas, de emprego, essas coisas assim. Ou até mesmo para tentar em uma nova faculdade, algumas, porque tem umas que precisam de entrevista, não tem? Com certeza. E aí uma possibilidade é justamente melhorar a dicção dos estudantes, pensar com que eles falem de forma pausadamente, para conversar ali, tentando utilizar fazer um melhor uso da língua durante as falas. E aí o podcast tem uma possibilidade de impulsionar tudo isso para essas possibilidades futuras, como você falou muito bem. Bom, E quando começou o podcast? Então, a gente começou o podcast no ano passado, em 2023, em abril de 2023, e aí, inclusive, Maria Eduarda fazia parte com a gente, assim como você também, Maria Clara, fez parte com a gente ano passado no projeto. E aí a gente começou, inicialmente, a gente tinha estudantes do sexto, do sétimo, do oitavo, tínhamos uma aluna também do nono ano, e aí durante o ano passado a gente trabalhou um pouquinho disso, inclusive se Maria Eduarda quiser falar um pouquinho como é que foi, ano passado também. Foi muito bom, me ajudou a desenvolver muitas falas. Me ajudou demais. Gostei. Tô gostando ainda, mas é isso aí. sim. E ano passado também tinha uma questão que era mais a quantidade de pessoas. Esse ano tem menos gente, só que acaba que esse ano a gente progrediu mais. Mas por conta que ano passado tinha muita gente do sexto e sétimo ano, esse ano a gente já tá um pouco mais maduro o suficiente. Ano passado foi um trabalho bem legal que foi feito. Como eu tinha acabado de chegar na escola, então ainda não conhecia todos os estudantes, então acabou que o podcast enviesou também para um lado de trabalhar muito a língua portuguesa em si, porque percebi que tinha alguns alunos que ainda tinham alguns desafios com a questão da língua portuguesa, então a gente trabalhou a estruturação de frases, a escrita de algumas palavras, no desenvolvimento também do podcast. Este ano específico, a gente começando agora o foco já foi mais a gente trabalhar mesmo a questão da comunicação. Então foram, né, selecionados alguns estudantes para esse ano e que a gente já conseguisse mesmo fazer as gravações do podcast. E, bom, ano passado, como você não conhecia muita gente, teve aquelas rodinhas de conhecimento, aquelas brincadeiras. E foi muito legal, até porque você, como você não trabalhava com os alunos de sexto e sétimo, foi uma experiência até pra gente de conhecer você, que a gente conheceu ano passado, e pros alunos do oitavo e nono conhecer até melhor.
Isso. O projeto, como modo geral, e aí inclui também os outros projetos que a gente desenvolve aqui na escola, são oportunidades muito boas que a gente tem para poder conhecer os outros estudantes. Como você trouxe muito bem, a turma de vocês, por exemplo, oitavo ano, é uma turma que eu não trabalhei ano passado, enquanto eram sétimo, e esse ano também não trabalho, enquanto oitavo ano. Mas que ainda assim a gente consegue criar esse vínculo através dos projetos que acontecem na escola. Então, acho essa oportunidade também muito, muito interessante. Sim, e também porque, tipo, ano passado, eu não conhecia muita gente assim do sexto ano. Acabei que eu comecei a me turmar mais com o pessoal do sétimo e até mesmo de outros oitavos do que com o mais que eu não conversava tanto igual eu comecei a conversar depois do podcast. Então eu acho que pelo que você traz, né, é uma oportunidade não só para o relacionamento entre professores e estudantes, mas entre os próprios estudantes, né? Às vezes o projeto traz esse momento de partilha e de conhecimento, de turmas diferentes, alunos de turmas diferentes, que fazem com que vocês se unam mais também. Sim, porque ano passado tinha muito essa questão de fazer as entrevistas entre si e no início, assim, muita gente só fazia com quem conhecia. Depois de um tempo começou a fazer com todo mundo, todo mundo, todo mundo. E com temas diversos. Não só tema que conhecia. Porque também já cobrava muito. Porque no início do ano a gente fazia, como você falou, a gente fazia muito com pessoas que a gente conhecia. Aí já começou a cobrar. E aí isso foi ajudando a gente se conhecer mais. Eu também conheci muita pessoa do sexto, sétimo ano. Fui conhecendo por causa disso, por causa da Juliana. Sim, por causa que, por ser um trabalho mais em grupo, dependendo dos grupos, a gente acaba. A gente tinha que conversar, não tinha essa opção de não conversar com quem estava no grupo. É, Então a gente conversava bastante, até fora do assunto, no assunto. E quando a gente podia escolher o assunto, era até um pouco mais legal, porque a gente sabia falar um pouco mais. futebol. Então, eu acho que o podcast ele ajuda a desenvolver várias habilidades dos estudantes, habilidades que vocês talvez já tenham e vão desenvolver ainda mais no podcast. A comunicação, o trabalho talvez de pesquisa, justamente quando vocês falam, tem um tema que a gente não sabe muito, então talvez ou a gente vai ter que conversar com um colega que sabe mais, ou a gente vai ter que pesquisar. Então isso ajuda a desenvolver o trabalho em grupo em si. Eu estou agora em um grupo de pessoas que eu não tenho tanto costume, então agora eu vou precisar interagir mais com essas pessoas. Então, vocês acabam desenvolvendo várias habilidades, além também, claro, né, da língua portuguesa em si. Sim. E quais são os planos futuros para o podcast? Então, esse ano, como eu falei, um dos focos é justamente a gente já partir para essa parte de gravação. Estamos aqui fazendo este, já temos um cronograma de outros também. E o objetivo é lançar, publicar esses podcasts para poder dar mais visibilidade para o nosso trabalho, um trabalho que eu acho que é muito bacana, que vocês realizam aí muito bem, e que eu acho que é importante dar essa visibilidade, até mesmo para que outras pessoas tenham interesse também em participar, conhecer mais sobre o projeto. Então, acho que um dos principais planos futuros é esse, é dar visibilidade ao trabalho que vocês desempenham. E bom, esses projetos que acontecem aqui na escola, eles também são, realmente, são bem importantes para dar visibilidade até mesmo para a escola, porque a escola, como fica localizada em um lugar um pouco ruim, digamos assim, é um pouco perigoso, vamos dizer. Então, e por ser escola pública, ganha pouca visibilidade do governo mesmo, às vezes sim, às vezes não. Então, acaba que tendo bastante projetos assim, se ganhar visibilidade, a gente vai ter essa questão de saber explicar melhor as coisas, até mesmo por ser muitos projetos, como tinha o PIBIC, que agora é no Poder Arte, no caso, e O o tio, pré-IFES. o tio, o circo também. Sim, porque Também. muitos desses. O pré-IFES teve a sua visibilidade do semana passada, que a Gazeta até veio aqui, por causa que a prova já foi no domingo. E muitos dos alunos tiveram a chance de passar ou não. O Empoder Arte é uma questão mais do ano passado. Então, esse ano também, que tem um questionário muito bom, por ser sobre o meio ambiente, que muita gente quer estudar, pelo que eu vi na entrevista do pré-IFES. E o TIR e o CIR, o TIR, ele está participando de um projeto dos Estrelares, não é? Estrelares, Dos melhores do Espírito Santo ou do Brasil? do Brasil. Ah, Então, eu acho que você trouxe muito bem, Maria Clara, esse ponto, que é a valorização do que vocês fazem aqui enquanto escola pública. Acontecem vários projetos que provavelmente muitas pessoas não sabem, e aí você trouxe, né, o bairro está em contexto de vulnerabilidade.
mas que ainda assim vocês são alunos muito dedicados, muito empenhados. Felizmente, nós temos aqui vários alunos que participam de projetos, projetos que acontecem no contraturno. Então, mesmo não sendo uma escola de tempo integral, vocês muitas vezes passam o dia inteiro aqui na escola, desenvolvendo projetos, além, né, do turno regular de vocês, onde vocês estudam. Eu acho que dar visibilidade para esses projetos é um passo muito importante para destacar as coisas boas que acontecem aqui na escola, para não ficar, às vezes, uma imagem de coisas não tão legais, sendo que, na verdade, é uma escola que tem inúmeras propostas bacanas aí, alunos desempenhando, desenvolvendo coisas muito interessantes aqui também. E, bom, quando muitos professores desse ano, quando chegaram aqui, a primeira coisa que eles falaram foi, quando eu pesquisei sobre João Bandeira na internet, a primeira coisa que aconteceu foi um negócio que aconteceu em 2022. Só coisa muito que aparece. É, E a só- escola não é assim. A escola é uma escola boa, tem vários estilos. E a escola que ajuda muitos alunos aí a melhorar. Assim. também porque tem o, se eu não me engano, é o lapidar, não é? Do Isso, sexto e sétimo. do sexto e sétimo, que é mais para incentivar os alunos, não é? Isso, nós temos também o projeto Lapidar, né? Esses projetos todos aí dos professores que fazem parte do Ensino Brasil. Então, nós temos o Lapidar, nós temos o Pré-IFES, nós temos o podcast, nós temos o Empoderarte, e além dos projetos realizados pelos professores do Ensino Brasil, temos também, como foi falado, o TIR, o Circo. Então, várias propostas acontecem na escola. Você trouxe um ponto importante. A MF João Bandeira tem, né, ao se pesquisar na internet, muitas vezes acaba aparecendo a escola da bomba, né, como já ouvi aqui em alguns contextos na Rede Vitória. E, na verdade, é uma escola com muito potencial. Hoje a gente já consegue pesquisar na internet, já aparece aí do nosso trabalho do podcast que foi feito, aparece também sobre o pré-IFES. Então, outras propostas, outras iniciativas começam a ganhar mais destaque, tendo essa visibilidade boa de coisas boas que vocês fazem aqui na escola. E o podcast tem esse intuito também, ser um impulsionador dessas coisas boas, essas boas práticas que acontecem aqui na MF. E quais são os planos para o podcast? Então, como a gente falou, né, esses planos aí, acho que um dos pontos positivos é justamente destacar os projetos que acontecem aqui na nossa escola. Então, uma das possibilidades que eu quero trabalhar junto com vocês é justamente a gente dar essa visibilidade dos projetos que têm acontecido aqui na MF João Bandeira. E uma das principais vantagens que eu, fazendo o projeto há 2 anos, basicamente, eu descobri foi que antes eu tinha muita vergonha de falar assim. Eu não conseguia. Jean, você não conseguiu ouvir minha voz antes. E, bom, eu não sei se todos que participaram do projeto ano passado também tinham isso, mas, bom, pelo menos eu ajudei, me ajudou bastante na dicção, essas coisas. Até mesmo na língua portuguesa, porque você corrigiu as nossas questões. Eu escrevi tudo errado. Eu também, eu antigamente escrevia tudo errado. Às vezes eu falo umas palavras erradas também. Aí hoje em dia eu consigo escrever bem, falar bem, por causa do podcast. Como professor, eu vejo esse desenvolvimento de vocês. Eu fico muito feliz, muito orgulhoso, inclusive, de ver o quanto vocês têm desempenhado, têm melhorado, têm desenvolvido. Como eu disse, são estudantes que têm um potencial muito grande aqui na escola. Às vezes a gente precisa, de fato, de uma oportunidade para poder aprimorar ainda mais os talentos que vocês já têm. E aí, fico muito feliz em saber que o podcast está trazendo um pouco desse desempenho aí à tona. É porque, às vezes, não é o aluno que não é um bom aluno que não consegue fazer. Às vezes é só a falta de iniciativa que ele não tem de participar dos projetos ou coisas assim. Exatamente, eu acho que a gente, enquanto professor, a gente está aqui muito para ser um facilitador, um mediador, para que vocês tenham oportunidade de desenvolver talentos. Vocês são talentos e precisam, aí, talvez, só de alguém para ajudá-los a desenvolver esses talentos de vocês. Então, eu fico muito feliz em fazer parte desse processo junto com vocês. E também tem o Tire e o Circo, que eles trabalham muito esse negócio de cor. A Eduarda, como ela faz, ela vai saber explicar melhor. Mas, tipo, o Ti, acho que ele é mais uma coisa de bastante habilidade, ainda mais porque ele é um projeto que tá na escola há anos. Anos e anos. E o Circo, na verdade. O Ti começou esse ano como uma nova iniciativa. E, bom, foi uma iniciativa muito boa, porque muita gente começou a participar do Ti. Porque o Circo é uma coisa mais de apresentação. O É mais Ti coisa aérea. O Ti já não. O Ti, ele como que eu posso dizer? Deixa eu ver.
O tiro ele é a coisa mais de força. Você tem que ter muita força e também ajuda muito pra desenvolver o circo. Ele ajuda muito. Sim. E, bom, esse ano temos até alguns alunos que não são da escola participando do TIR. Do TIR? É do TIR? É. Do TIR. E alguns voluntários do ano passado também, que eles ajudam bastante. Como, bom, todos os projetos têm voluntários. E o circo é um dos que tem voluntários que já saíram da escola, no caso. Porque é tão bom lá que as pessoas querem voltar a Sim. fazer. A professora do TIR e do circo ela é um pouquinho, como pode dizer, rigorosa, mas eu gosto bastante dela. Ela é massa. Eu Sim. gosto também dela. Eu tenho certeza que esse rigor vem muito justamente pelo fato da gente ver talento em vocês e da gente querer desenvolver ainda mais esses talentos. Então, por isso que às vezes a gente cobra, eu também às vezes cobro muito, peço foco nas atividades, justamente pelo fato de da gente querer que vocês desenvolvam, porque a gente sabe que existe um potencial muito grande. Então, às vezes a gente fica, o professor é considerado, fica ali no pé, mas com certeza é querendo o melhor de vocês enquanto estudantes. E, bom, o podcast ele já teve alguma colaboração com projetos diversos, assim? Então, já teve sim. Ano passado a gente tinha uma troca muito legal com o projeto Empoderarte, que era desenvolvido pela professora Luana Portela. A gente também já fez esse ano, já tivemos conversas aí com os estagiários da educação especial, que aí já participaram também, falando com a gente um pouco de um evento cultural que aconteceu aqui na nossa escola. Então, esse é um intuito também, trazer esses outros participantes de outros projetos junto com a gente para poder fortalecer essa relação escolar entre todos os atores aí do desenvolvimento escolar de vocês. E, bom, uma das partes do projeto, assim, que foi uma das partes mais legais que eu achei, foi a porque a gente estava fazendo meio que um filme com que o diretor foi até o pai de Maria Eduarda, que entrevistaram ele. Eu não lembro no dia da entrevista, infelizmente. Foi eu que entrevistei. Mas, bom, como uma colaboração, foi muito legal, porque foi uma parte criativa que a gente fez, colaborando com todos os projetos que tinha, que no caso era Empoderar, Tio, PIBIC. E pessoas até do circo participavam nessa época. Esse dia foi de fato muito legal. A gente conseguiu trazer o pai da Maria Eduarda, e aí ela conseguiu entrevistá-lo, né, Maria Eduarda? E foi bem interessante, porque ele trouxe aí para a gente sobre roteiro, sobre gravação de vídeo, e aí vocês conseguiram trabalhar um pouco sobre esse aspecto também da imagem. Foi bem legal. Maria Eduarda pode falar um pouquinho para a gente como é que foi, o que que ela achou. Eu achei bem legal, porque meu pai, né? Meu pai veio. Aí, é, achei bem legal. E, bom, qual a parte mais emocionante, assim, que você achou do podcast? Vocês, no caso. Meu pai. Ô, meu pai. Então, para mim, o projeto como um todo, ver esse desenvolvimento de vocês é bem de fato emocionante mesmo. Ver como que a gente começa o projeto no ano passado, a gente não tinha o material, o equipamento que a gente tinha um gravador pequeno, que a gente trabalhava com ele para poder desenvolver o nosso projeto. E aí, o quanto ele vai evoluindo tanto em questão de infraestrutura, com material, e aí com muito apoio da gestão, como com vocês também desenvolvendo, conseguindo falar mais abertamente, mais tranquilamente. Eu vi vocês às vezes tinham dificuldade de falar um minuto ali de conversa. Hoje a gente consegue desenvolver uma conversa mais longa. Então isso para mim é muito gratificante. Qual é a parte mais, assim, desafiadora do podcast? Então, eu acho que o desafio, principalmente no começo, era justamente tentar ali gerar esse engajamento. Como eu ainda não conhecia vocês, então eu precisava ali criar esse vínculo, mas também tentando puxá-los um pouco para poder serem mais abertos, falarem mais. Porque o podcast é isso, é uma conversa, é um bate-papo. Então, no começo esse era um desafio, mas que hoje, infelizmente, ele já foi aí vencido. A gente consegue ter essa troca. É claro que a gente tem muito a desenvolver, todos nós, mas já é um desafio que eu considero vencido. Passada, a gente tinha um pouco de dificuldade, por quê? Era entrevista gente que a gente não conhecia direito. Se a gente ficasse entrevistando só a entrevista, a gente realmente não ia se conhecer. Então a gente não chegaria no que a gente chegou hoje, que é essa fase que a gente não tá tão vergonhoso mais. Eu sentia vergonha demais, né? Eu tô- Agora eu tô falando normal, conversando de boa. E, assim, qual foi a parte mais divertida do podcast?
Quer falar, Maria Eduarda? Quero não, quero não. Vai pensando, então. Mas para mim, as partes mais divertidas era de fato. Acho que quando a gente já tinha criado um vínculo, ali talvez mais no meio, para o final do ano, e todo mundo já se conhecia, a gente pensando no nome do projeto, né, o Pod JB, foi um nome pensado em colaboração, vocês criaram esse nome, a gente pensando em atividades para se conhecer melhor, para se desenvolver mais. Esses momentos de troca, para mim, sempre eram muito divertidos. No final do ano, a gente fazendo uma finalização legal ano passado. Então, todas essas trocas, para mim, sempre foram muito divertidas. Bom, eu achei uma parte muito divertida do ano passado foi que quase sempre, a gente fazia uma rodinha pra gente se conhecer melhor, ou até mesmo aquelas brincadeiras que a gente fazia pra acabar se conhecendo, ou até perdendo a vergonha. Mas uma das partes que eu não gostava muito é que tinha que fazer isso na frente de toda a sala, de gravar tudo assim, na frente de toda a sala. E, bom, uma das partes que foi muito legal foi quando a gente pôde socializar mais com o pessoal do outro projeto, que a gente foi até o dia do filme, que a gente fez o filme, só que não terminou de gravar ele. Bom, nessa colaboração, a gente também fez as estampas com a Irani Castro, no caso. I love you. Então, eu acho que essa troca entre projetos, entre alunos de turmas diferentes, e aí nesse caso entre alunos de projetos diferentes, eu acho que também foi uma troca de fato muito rica. A gente pôde participar aí de oficinas, né, pensadas pela Luana no projeto Empoderarte. Então foi muito legal, acho que foi muito construtiva essa troca entre os dois projetos. Que foram muito interessantes dessa troca foi a socialização entre alunos de sexto, sétimo, oitavo e nono. Porque no projeto da Luana já tinha mais gente do nono ano. O oitavo ano não tinha muita gente nos dois projetos, mas do sétimo tinha bastante gente, do sexto também. Porque às vezes as turmas se comunicam muito entre sexto conversando com sexto, sétimo com sétimo, e aí esses projetos eles trazem essa oportunidade de alunos de turmas de anos diferentes da escola terem esse momento de troca também. Então acho que isso é muito legal, muito interessante. Quer falar, Eduardo? Quero não. Tá. Então, bom, foi esse podcast de hoje. E até a próxima. Até. Até muito obrigado aí a vocês pelo convite e em breve teremos mais gravações do Pod JB. Tchau.